Ucrânia e Polónia, quando os aliados se desentendem. A Polónia e a Ucrânia estão atualmente passando por um período de diplomacia turbulenta. No início da guerra russo-ucraniana, a Polónia foi um dos apoiadores mais entusiasmados da Ucrânia, e um dos membros da OTAN mais combativos em termos de apoio à Ucrânia contra a Rússia, tanto em termos de moral, material e armas. No entanto, as relações entre Ucrânia e Polónia não são tão boas quanto eram no início da guerra. Os jornais dos dois países, incluindo os da Ucrânia e da Polónia, tiveram que usar palavras de louvor, apoio e apoio moral. Agora, os ucranianos também estão começando a convocar os embaixadores poloneses para protestar. É claro que isso é tabu, especialmente no meio de uma guerra feroz. Mais do que ninguém, a Polónia e a Ucrânia precisam se unir mais. É muito lamentável que, depois que o acordo sobre grãos ruiu, quando a Rússia bloqueou o Mar Negro e afirmou que todos os navios que entrassem no porto ucraniano de Odessa poderiam ser alvos, as exportações de grãos da Ucrânia dependiam inteiramente do território polonês. Primeiro, os interesses dos agricultores poloneses são afetados quando os agricultores poloneses dizem que sua comida é fortemente afetada pelo influxo de alimentos baratos da Ucrânia. O governo polonês também está muito preocupado porque se a Polónia abrir seu mercado para produtos agrícolas ucranianos, isso matará o setor agrícola polonês. Esses são conflitos comerciais. Mas se fechar, a economia da Ucrânia será estrangulada, o que não é bom para a Polónia também. Esses são os conflitos comerciais que vemos com mais clareza sobre a turbulência entre os dois países. Eles tiveram que convocar seus embaixadores para se condenarem, o que mostra uma imagem de discórdia entre os membros da aliança anti-Rússia até hoje. Por outro lado, as recentes declarações de Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, também anunciaram que o território da Ucrânia é agora de fato desenhado da era soviética, especificamente após a Segunda Guerra Mundial, e os poloneses nunca esquecerão disso. Há um fato de que um terço do território da Ucrânia é agora território polonês, e os poloneses certamente não esquecem disso. Depois da Segunda Guerra Mundial, todos sabemos que os mapas de todos os países foram redesenhados após cada guerra. Em particular, a área fora da Rússia, Kaliningrado, é a única possessão ultramarina da Rússia no extremo norte da Rússia. É na verdade o território da Alemanha, localizado entre as fronteiras da Polónia e da Lituânia. Depois que o Exército Vermelho da União Soviética hasteou a bandeira de Berlim, Kaliningrado pertenceu à Rússia para sempre. A primeira coisa é que a Alemanha perdeu muito território e metade do território da Polónia agora. Mesmo os membros da OTAN encontram grande dificuldade em se reconciliar quando ainda têm disputas fronteiriças da era pós-Segunda Guerra Mundial. Voltando à história da Polónia, quase metade do território da Polónia está agora na Ucrânia, claro, os poloneses não esquecem disso. Mesmo os alemães nunca esquecem que depois da Segunda Guerra Mundial, o mapa da Alemanha era apenas metade do que era antes. Metade da Alemanha está agora em território polonês. Em outras palavras, embora a Polónia tenha perdido muito terreno pertencente à União Soviética e à Ucrânia, por outro lado, a Alemanha perdeu a guerra e as fronteiras da Alemanha são agora muito pequenas em comparação com antes. Observando o mapa da Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tem o dobro da área que tem agora. E há um ditado verdadeiro que diz que o vencedor redesenha o mapa. A história é que, desde o início da guerra, Putin também disse que os poloneses naturalmente queriam recuperar os territórios perdidos. E é muito possível que um dia, se a Ucrânia permitir que o exército polonês seja estacionado em território ucraniano, ou se a Polónia for autorizada a enviar tropas para a Ucrânia, a guerra com a Rússia pode nunca terminar, mas eles podem recuperar seus territórios. A ruptura nas relações exteriores entre Polónia, Ucrânia e Alemanha é algo que não pode ser esquecido, mesmo que tentemos esquecer, não podemos esquecer que a Alemanha nunca esquece Kaliningrado. Agora, uma parte do território fora da Rússia é deles e foi anexado à Rússia depois de 1945, digamos precisamente no dia da vitória sobre o fascismo em 9 de maio de 1945, então para sempre aquela terra também é um sangrento espólio de guerra dos russos que caíram e eles tomaram de volta a terra. Eles disseram isso no sentido correto da palavra para ocupar a terra de Kaliningrado. A história é essa relação de aliança entre Polónia e Ucrânia agora faz os poloneses esquecerem de seu antigo território. As disputas, a unidade da Europa contra a Rússia, farão os alemães esquecerem de seu território. Portanto, a nova ordem mundial e a ordem mundial do G7, bem como o bloco da OTAN em expansão, mesmo dentro da OTAN, também estão cheios de contradições. Eles precisam conversar uns com os outros, especialmente sobre território. Unidade e conflito mais do que nunca, a falta de unidade sobre alimentos, especialmente, a importação de produtos agrícolas ucranianos agora acendeu um novo fogo. Hoje, nos principais fóruns do mundo, as pessoas veem todos os dias os conflitos crescentes entre Polónia e Ucrânia. Nesta guerra,
Eles são aliados militares para lutar contra a Rússia, mas isso não é suficiente para os poloneses esquecerem de suas antigas terras ancestrais. Quando lemos sobre a história da Segunda Guerra Mundial, veremos uma imagem clara disso. Estes são todos fatos históricos e podemos encontrá-los plenamente nas informações dos jornais. Na sua opinião, os poloneses querem recuperar seu território que foi perdido após a Segunda Guerra Mundial. Os ucranianos têm que fazer concessões aos poloneses. Porque a Polónia é um dos membros muito importantes, se não tiver o apoio da Polónia, o governo da Ucrânia é muito fácil de colapsar. Por um lado, eles dedicam cada centímetro de terra à Rússia, mas por outro lado, é muito provável que, em um momento de desespero, também tenham que ceder território à Polónia. Isso já foi dito por Medvedev há muito tempo. Outra questão quente para os poloneses é que eles estão claramente cientes dos mercenários da Wagner lá. Parece que a guerra do Níger, a guerra polonesa, a guerra da Wagner e a guerra da Ucrânia nos fazem imaginar uma terceira guerra mundial de disputas, histórias que precisam ser resolvidas. É apenas uma repressão, mas ninguém esqueceu. Você tem algum comentário sobre a ruptura nas relações entre Rússia e Polónia, entre Rússia e Ucrânia, bem como Ucrânia, Polónia e Alemanha, bem como as partes do território, os mapas do mundo redesenhados após a Segunda Guerra Mundial? Os países que são desfavorecidos por causa do território, eles se lembrarão dessa parte de si mesmos e realmente querem recuperá-la.